chamei a esse texto A Voz Nua na Rádio, e vou ler-vos um pouco. A magia da voz nua, no esplendor de todas as modulações de que seja capaz. Porque, ao princípio, foi a voz, claro. Foi a voz que disse a palavra. Portanto, ao princípio não foi o verbo. Ao princípio foi a voz que disse a palavra. E as entoações que lhe iluminavam as palavras. Foi ali no programa Pop 397 Metros que José Nuno Martins se notabilizou como o melhor cultor em Portugal de um estilo inédito de apresentação, aprendido da escuta dos disc-jockeys das estações piratas inglesas Radio Caroline e Radio England. Aos escutadores na cabeça, solto, coloquial, extrovertido, como é o seu traço dominante ainda hoje, o Capitão Nuno lançava no ar as canções dos tops inglês e francês, fazendo coincidir a batida das palavras com o compasso da música, num turbilhão de frases que se estendiam até ao momento exato em que o intérprete vocalizasse a primeira sílaba do primeiro verso. Provocação, numa rádio onde os auscultadores jaziam nas caixas, inúteis, à espera de um raro programa em direto. Heresia, numa rádio cujas regras mandavam que o locutor acertasse a faixa escolhida no prato dos giradiscos, dando-lhe uma folga de meia ou 3/4 de volta. E depois anunciasse, solene, obra e autor. E se calasse, até ao fim, reverente, antes do primeiro acorde. A voz, portanto. A voz, aspas tão bem colocada, fecha aspas, a que o velho amigo do Juventude, Mário Andreia, recorre para o espetáculo no CCB, quando consegue convencer o mundo da otorrinolaringologia, ainda, vá lá, saiu-me mais ou menos, em que é especialista de reconhecido mérito, a reservar-lhe, pela primeira vez, em 16 de abril de 2003, um dia mundial. A voz e a arte de falar ao microfone. Pesquise-se nos arquivos da RDP um qualquer noticiário das 13 horas da emissora nacional, nos meses que seguiram ao 25 de abril de 1974. Ouça-se esta voz, está igual, ouça-se aquela voz que anuncia do estrangeiro. Não sou capaz de repetir. Imaginem. Do estrangeiro. Ou, desporto. Acontecerá algo de mágico que só encontramos em certos pregadores, num ou noutro orador, naqueles contadores de histórias que nos hipnotizam de cabo a rabo à atenção. Ouve-se do estrangeiro, ouve-se desporto. E é como quem bebe o aperitivo que prepara e amacia as papilas gustativas da necessidade de se receber notícias de tudo o que de importante e interessante se passa no país e no mundo. Montes Golan, arcebispo Macários, impeachment contra Nixon na Câmara dos Representantes, Joaquim Agostinho a pedalar em Espanha, e Alzalder recuperado no Sporting, a Marcha da Terra, as estradas da Vuelta, a relva de Alvalade, abrem-se-nos ao entendimento. Sim, só agora, só depois de escrever isto, estes anos passados, é que noto que quando escrevi aquilo não falei do Benfica. O que, penso, terá sido alguma coisa que terá irritado o Zé Nuno Martins, porque certamente naquela semana alguma coisa o Benfica fez que o Zé Nuno achasse que a gente devia aplaudir. Ninguém antes dele fizera alguma vez um simples jingle a voltar como autêntico discurso informativo. Um statement. Um título statement. Ninguém, depois dele, voltaria a fazer de uma cortina radiofónica uma janela para o mundo. Zé Nuno, os que se encontram aqui são teus familiares, ou amigos, ou admiradores, e há tantos que não estão aqui e que eu queria ter visto aqui, e há outros que eu não conheço, mas que também sei que se soubessem teriam estado aqui. Portanto, este grupo, então, por maioria de razão, sabe todo que tu nasceste no Fratel, que andaste no Camões com o Luís Miguel Sintra, o Nino Júdice, o João David Nunes, que os teus professores lá e logo a seguir na Faculdade de Letras tinham nomes de uma dimensão que pesa ainda hoje na nossa cultura,
Virgílio Ferreira, Mário Dionísio, Lino Lei Sintra, Padre Manuel Antunes, Maria Helena Mateus, Malaca Casteleiro, Vitorino Nemésio, que para a tua dissertação de curso te incitou premonitoriamente a mergulhares na paisagem social na canção do Nordeste do Brasil. Todos sabem que o teu batismo de rádio recebeste-o de um transistor Filco do teu avô, a quem acompanhavas pelos campos fora, e que as primeiras experiências te foram proporcionadas pelo Padre Ávila, na equipa radiofónica de emissão do Camões, e aqui de novo João David Nunes, que vai já voltar a esta conversa de não pertencer à tal lista dos premiados até agora, e que felizmente, pelo que intuí, vai continuar. Os presentes e uma legião de ausentes sabem de ti isto e muito mais, e cada vez mais marcante. Ias tu já no caminho da profissionalização e da consagração. Acompanhei entrevistas tuas dadas ao longo dos anos na rádio e na televisão. E agora andei a estudar, andei 2 dias a ouvir entrevistas e a ler textos. A uma delas, na Renascença, dediquei quase 2 horas a ouvi-la e a voltar atrás para tomar notas. O entrevistador, Carlos Basto, sim. O entrevistador foi tão bom a fazer perguntas, mesmo, tão bom, como tu a responderes. E então, está lá quase tudo o que... Nessa entrevista está quase tudo o que precisamos de saber sobre o teu percurso pelos... E vou agora aqui sublinhar. Múltiplos e variados caminhos que percorreste. Este múltiplos e variados é uma palavra-chave para mais à frente a gente perceber tudo. Mas porque não tenho o resto da tarde para aos teus feitos fazer a vénia de vida, e porque este prémio tem o peso de um nome e de uma carreira, e porque essa carreira é de uma figura verdadeiramente singular na história da rádio em Portugal, o que quero sustentar aqui em público, autorizado por quem me convidou, que não sabe, no entanto, o que eu vou dizer, aquilo que realmente eu quero sustentar resume-se, no fundo, numa frase, a uma frase que tu proferiste, e em 2 parágrafos de conclusão minha sobre a pontuação máxima que atribuo à pontaria do júri do prémio que aqui celebramos. Não conheço o júri, mas dou-lhe pontuação máxima ao escolher-te. A frase foi dita na RTP a Tânia Ribas de Oliveira. Tu disseste: Igrejas Queiro foi o maior radialista de todos os tempos em Portugal. E acrescentaste: foi locutor, realizador, autor, produtor de rádio. Foi o mesmo na televisão. Foi um grande empresário de comunicação. E terminaste: o seu sucesso atravessou 3, 4 décadas. Fez programas notáveis e foi proibido de trabalhar pelo regime de Salazar. Ouvi isto e perguntei-me se não estaria a ouvir um enunciado biográfico que, com pequenos ajustes, se pode aplicar a ti. E aqui passo aos 2 parágrafos conclusivos a que me referi. Rememorando o perfil de todos os premiados até agora, estão aqui 2 a quem saúdo, o Sala e o João David. E estás tu. Eu coloco-me de fora por razões óbvias, não é? Mais do que óbvias. Rememorando o perfil de todos os premiados até agora, fiquei boquiaberto com a altíssima qualidade técnica ou profissional e com a multiplicidade e diversidade dos outros campos de atividade que a maioria que recebeu este prémio desenvolveu. Não me refiro, claro, ao duplo emprego, não é? Quer dizer, quase todos tiveram duplo emprego, que era uma coisa normal no nosso tempo. Tão baixos eram os salários, não é? Refiro-me, por exemplo, ao exercício de funções de direção e de administração destes premiados em diferentes meios de comunicação. E, sobretudo, à criação de novos serviços e canais. Quer dizer, estou a olhar para vocês 2, mas podia estar a olhar para os outros. O que fizeram na profissão. Quer dizer, o que se mantém, o que vive ainda. Quer dizer, fazer obra muita gente faz, mas ver a obra continuar, erguida, ela continuar, bom, já é outra coisa, João. Quer dizer, a rádio comercial que tu criaste, quer dizer, como é que é?
Como é que é possível a rádio comercial continuar na nossa memória e com essa força que teve? Bom, portanto, volto. Funções de direção e de administração em diferentes meios de comunicação, também foste administrador. Eu não sei se o Sala foi administrador na Rádio Renascença, mas para nós era o António Sala que quer dizer, que representava o que era o resto. Eram umas pessoas que a gente não sabia. Mas foi diretor de programas, pois. Mas eu estava a falar, pois, foi diretor de programa. E, sobretudo, a criação de novos serviços e canais e ao exercício de atividades e iniciativas empresariais de fôlego fora do restrito campo mediático. Aí já não são a maioria. Eu até aí diria assim, vocês de qualquer maneira, por isso é que eu também tive o prémio, vocês a certa altura deixaram-se levar nesta coisa que os jornalistas são mais importantes que os outros, porque os que foram pelo lado jornalístico, como eu, são mais premiados do que os outros, em que o perfil realmente o perfil do patrono deste prémio era um perfil verdadeiramente abrangente de tudo aquilo que há na rádio, que foram os homens da rádio, e que os homens e as mulheres da rádio, mas sobretudo os homens da rádio, foram gente de todos os ofícios. E foram gente de todos os ofícios praticados de uma forma que eu considero realmente excepcional. Mas sempre, o que também é muito interessante, há alguns percursos por aqui e por ali, mas quase sempre na área vasta da comunicação e da cultura, que é outra coisa que vos une aos dois. Não andaram na Faculdade de Letras os dois, só andaste tu. Mas andaram numa faculdade do conhecimento que também era muito próprio de tantos e tantos homens da rádio que eu conheci e que tinham a 4ª classe, como outros jornalistas da imprensa escrita. Houve jornais da imprensa escrita antes dos anos 50, antes dos anos 60, onde houve redações onde havia gente que falava em grego uma para a outra. Houve jornalistas da 4ª classe que foram dos maiores repórteres da história do jornalismo em Portugal. E na nossa rádio, essa por onde nós começámos, e na rádio, quantos homens, quantos locutores, parece que é, digamos, o princípio da profissão, e não é, quantos locutores me envergonhavam, ou quanto eu me envergonhava pela cultura de vida que eu via em tantos locutores com quem me cruzava. Deste olhar analítico, concluo, eu estou convencido que tanto o Sala como o João me vão perdoar por eu dizer isto. Eu nem sequer me perdoei, sou eu que o estou a dizer. O teu perfil, deste olhar analítico, concluo que é teu o perfil mais próximo da figura que dá o nome a este prémio. Nenhum outro de nós tem a multiplicidade e diversidade dos caminhos que Igrejas Queiro e José Nuno Martins percorreram, profissionais e empresariais, nas áreas da rádio, da televisão, do espetáculo. Teatro, não estiveste, acho eu, mas o cinema, mas os concertos, cantores contratados, orquestras, não é? Dos companheiros da alegria e da felicidade, do brilho e da glória. Quer dizer, e em tudo, sim, em tudo um caldo de cultura a dar sabor e, para mim, a marcar fundamente, muito fundo, a diferença. Para o meu gosto ainda e por fim, uma presença igualmente rara, embora não única, mas rara, no percurso histórico do país em que ambos nasceram. Igrejas Queiro em tomadas de posição públicas contra o regime de ditadura, primeiro na emissora nacional, após a Segunda Guerra Mundial, foi despedido, e mais tarde no elogio a Nehru, que lhe valeu a interdição de fazer emissões em público dos companheiros da alegria. Derrubado o regime, como sabemos, pelo menos os mais velhos, foi deputado constituinte, que é uma honra para qualquer cidadão com mais de 30 anos nesse tempo. Bem gostava eu de ter, mas tinha 29 anos, pronto. Então, e autarca pelo PS, partida que continuaria ligada até nos deixar. Tu, Zé Nuno, cumprias o serviço militar obrigatório em 25 de abril de 1974, como já lembrei. O MFA chamou-te para uma necessária e urgentíssima tarefa e difícil
tarefa de abrir janelas à liberdade nos estúdios bolorentos do convento de Duquelhas. Um parênteses para enunciar outros nomes contigo na tarefa. O João Paulo Guerra, ele também distinguido com este prémio. O autor, cantor, jornalista e anos mais tarde presidente desta Sociedade de Autores é Jorge Letria. E Jaime Gama, e Manuel Alegre e Carlos Albino. Eu pensei que o Álvaro Guerra também tinha estado, mas depois... Mas, portanto, o Zé Nuno recebeu a incumbência dos comandos dos homens que tinham derrubado o fascismo e dizer agora vais para a emissora nacional. Mas não foi como castigo, podia ser visto como um castigo. Ir para a emissora nacional e tentar recuperar a emissora nacional era uma tarefa impossível. Não, recebeu a função de dizer assim, abre as janelas à liberdade. É essa a função. Isso não foi assim que disseram, certamente que não, foi assim que pensaram e foi assim que nós todos deles exigimos. Volto, portanto, ao texto da Pública, estou quase a acabar, sobre o regresso do Zé Nuno à rádio, em 2004, escrevi eu, a promoção da Antena 1, porque foi a Antena 1 que tu regressaste, uns anos depois, antes, a promoção da Antena 1, os acasos da escuta e o boca a boca do teu regresso espalharam a notícia, que provocou centenas de telefonemas e mensagens de saudação, e não escapou, naturalmente, aos amigos. É um enorme prazer ouvi-lo. As suas opções musicais fundamentam-se num profundo conhecimento, salienta o Fausto. Ouvi-lo, diz Mário Andreia, é estar a ver-lhe o sorriso. A isto chama-se, eu chamo, rádio com imagem. Um raro milagre na comunicação. Rematei eu. Termino 57 anos passados sobre a tua apresentação do Goinome, no número 14 da Rua de Dona Estefânia. Vou ler alto uma frase que gosto muito de citar. É de Brecht, na sua teoria da rádio de 1932. Escreveu ele: um homem que tem algo para dizer e não encontra ouvintes está em má situação. Mas estão em pior situação ainda os ouvintes que não encontram quem tenha algo para lhes dizer. Fim de citação. Eu tenho muito orgulho em ter pertencido à geração radiofónica do imediato pré e do imediato pós-25 de Abril, no qual tu, Zé Nuno, de Araújo Martins, carregado de coisas para dizer, encontraste sempre ouvintes. E os ouvintes, ansiosos por encontrarem alguém que tivesse algo para lhes dizer, acolheram-te e aplaudiram-te. Saíram todos, tu e uma infinidade deles, eu incluído, a ganhar. Um fortíssimo abraço. De parabéns, Capitão Nono.